começar o Entrelaçadas, a sua dose artesanal de podcast. Oi, eu sou a Fernanda Frias e eu aprendi o alfabeto em Libras com aqueles papeizinhos que davam pra gente quando criança. Oi, eu sou Carol Lopes, da Arte Imaginativa, e eu aprendi Libras com o alfabeto manual da Bolívia e assistindo os DVDs da Xuxa. Uau! Olha só. A Xuxa também acho que me ajudou, viu? Vou dizer. Deve ter ajudado muita gente, né? É muito louca essa história minha com a Xuxa, porque todo mundo fica me zoando, né? Eu tenho um amigo que toda vez que ele vai me apresentar em um evento, ele me zoa por causa disso. E aí fala pra todo mundo, Carol, conta como que você aprendeu Libras. Eu falo, cara, para com isso. Mas sabe que eu fiquei pensando nisso? E esse papelzinho aí que dava... Eu não sei, você já viu isso? Você lembra disso? Eu não sei se... Já. Da onde vinha esses papeizinhos? Eu fico tentando lembrar, Cara, eu não sei. Lá no Rio, o pessoal entrega nos ônibus, né? Tem esses grupos de pessoas que estão em recuperação, em reabilitação. E aí eles entram nos ônibus e entregam esses papeizinhos. Eu via nesse contexto. Pode ser. Mas, tipo, tem vários outros contextos que as pessoas entregam. Aqui na cidade, por exemplo, teve um projeto uma vez que as pessoas, junto com os surdos, iam entregando o alfabeto e colando nas lojas. Então, minha mãe, por exemplo, teve contato com o alfabeto manual desse jeito, num barzinho que tinha perto da casa dela. Tinha um alfabeto manual e ela ficava lá treinando. Olha só. Então, eu lembro de ter recebido, eu não sei qual foi o contexto aqui que eu recebi, eu tô aqui em São Paulo, mas eu lembro de ter recebido isso e eu fiquei feliz ali, quis aprender e aprendi e lembro até hoje, talvez não tão perfeitamente, mas eu lembro pelo menos o alfabeto. Mas enfim. Dá pra pelo menos pedir um sinal. Pois é. Mas enfim, antes da gente começar a falar mesmo sobre esse assunto, vamos dar os recadinhos aqui da paróquia, muito importantes de toda semana. Não esquece de curtir, comentar e compartilhar. Segue a gente lá no Spotify, SoundCloud, Instagram, Facebook. Dá os minutos assistidos no YouTube. Aliás, este episódio vai ser especial no YouTube, falaremos já sobre isso. Assina no iTunes, dá 5 estrelinhas e deixa um comentário. Isso é muito importante pra gente e não custa nada. Este episódio também falando sobre inclusão, muito importante, junto com aquele episódio que fizemos com a Fabi sobre capacitismo. Junta os dois e manda lá no grupo de WhatsApp, né? É bom porque a gente vai conversando e as coisas acabam se complementando, né? Então eu acho muito legal que ouçam os dois episódios. Exatamente. Aliás, são bem importantes os dois, um complementa o outro. Mas, vamos lá. Número 2, estampas exclusivas. O podcast tem estampa exclusiva de camiseta. A gente tem estampa em parceria com as artesãs convidadas. Estou aqui convidando, ao vivo e a cores, a Carol para fazer uma estampa comigo. Oh, partiu! Essa foi surpresa. Partiu estampa? Partiu estampa. Oba! Então depois a gente conversa, teremos estampa com Carol. Tem modelo feminino, masculino e infantil de camiseta. A gente tem ecobag, tem caneca também. E a venda desses produtos ajudam a pagar o custo fixo do podcast. Então, para comprar, o link tá na descrição do episódio ou lá na bio do Instagram. E não esquece que quem é pé de mesa tem desconto. Número 3, Apoia-se. O Apoia-se é uma plataforma de financiamento coletivo onde você pode apoiar o meu trabalho com dinheirinhos. Tem apoio a partir de 5 dinheiros, onde você faz parte lá dos melhores amigos do Instagram. Lá eu vou dar spoiler, vou colocar foto exclusiva e também tem por escrito todas as dicas da semana que a gente dá aqui, de filme, de série, lá no finzinho que a gente sempre deixa pra você aí, quando não sabe o que assistir lá na Netflix. E com 15 dinheirinhos você faz parte dos melhores do Amigos do Instagram e também faz parte do nosso grupo exclusivo lá do Telegram. São as nossas pés de mesa, pra quem não sabe, né? Pé de mesa é quem apoia o podcast. Olha só, é muito poético isso, eu acho, assim. Melhor definição impossível, eu adorei demais. Então, eu também achei ótimo. Raquel que inventou, beijo Raquel. E ficou, entendeu? Porque a gente queria um nome legal pra quem apoia e não tava rolando. Raquel fez esse aí, ficou agora, todo mundo é pé de mesa. Lá você recebe o episódio antes de todo mundo. Pode conversar com as pessoas, pode pedir dica, pode mandar foto, inclusive boa parte das pautas que a gente faz são as pessoas que mandam lá no Telegram algumas perguntas. Hoje, inclusive, o episódio foi feito com algumas perguntas que recebemos lá no Telegram. O link para apoiar tá na descrição desse episódio ou lá na bio do Instagram. Muito obrigado para quem me apoia.
Muito obrigado para quem ainda vai me apoiar e bora pro episódio. E voltamos à programação normal do podcast. Ou não, né? Eu não sei dizer, porque eu tô aqui gravando com a Carol antes do fim do ano. Esperamos que o ano comece, né? Porque a gente não sabe como vai ser esse ano aí. Começar ele vai. Como vai começar é que é a treta, né? Esse que é o problema aí grande. Mas enfim, a gente tá gravando com antecedência. Eu tô programando tudo pra eu poder ter um pouquinho de férias, entendeu? Eu vou tentar, assim, ter essas férias agora. Quer dizer, se você tá ouvindo isso, quer dizer que eu já tive as férias, eu espero. Vai ter. Lá, já deu lá certo. atrás. Vai dar certo, exatamente. Espero que eu já tenha tido essas férias. Mas enfim, esse podcast também a gente tá gravando com antecedência pra gente poder ajustar o formato do podcast, certo? Certíssimo. A gente também, eu falo a gente sempre porque eu quero mostrar que tem uma equipe gigante, mas não é a gente, sou só eu mesma. É muito engraçado que eu faço isso sempre. A gente sou eu mesma. Eu também quero usar esse recesso pra poder pensar como vai ser o podcast nesse ano aí que se começa, se eu vou colocar quadros novos, se eu não vou, se eu vou tirar, se eu não vou, se eu vou demitir o Átila, quem sabe, aí a Átila vai saber, entendeu? Mas... Já é o aviso prévio, já. A Átila está de aviso prévio neste episódio. Mentira, gente, a Átila me ajuda muito. Mas enfim, eu quero resolver tudo isso, então eu não sei muito bem como serão os próximos episódios, mas estamos gravando aqui para termos toda essa programação aí para ninguém ficar sem episódio. Mas enfim, eu espero que dê tudo certo. Agora, outro motivo pelo qual a gente tá gravando antes é que quando eu chamei a Carol pra falar aqui no podcast, ela me pediu que o podcast fosse acessível em Libras, né? Afinal, é um conteúdo que ela vai falar sobre inclusão e falar sobre surdos, e não faz sentido a gente disponibilizar esse conteúdo, que eles não tenham possibilidade, né, de saber o que a gente tá falando, afinal, o podcast é só áudio, certo? Eu pensei nisso porque o podcast é uma ferramenta que não chega pros surdos, né? Então, tipo, eu sou uma consumidora de podcast, porque facilita muito a minha vida quando eu não preciso estar ali parada assistindo alguma coisa. Mas isso é uma coisa que não chega pros surdos, então eu fiquei pensando, quando eu recebi o convite, cara... Beleza, vou falar sobre Libras, vou falar sobre surdos, e os surdos não vão ter acesso a isso. Aí eu sugeri pra Fernanda, não, a gente pode gravar então em Libras, porque aí todo mundo consegue acessar. Perfeito. Não, achei ótimo, aliás, adoraria que todos os podcasts pudessem ter. Quem sabe a gente não faz alguns aí em parceria, vamos conversar, né? Mais uma conversa, só vamos. Eu acho que ia ser ótimo, né? Porque como o podcast, ele também vai para o YouTube, né? Este podcast, ele é disponibilizado em várias plataformas e eu também coloco no YouTube pelo fato de algumas pessoas só terem o YouTube como acesso ou não querem baixar outro aplicativo, enfim. Eu sempre acabo colocando no YouTube. Então a gente chegou nessa solução, né, de que traduzir ele em Libras e levar lá pro YouTube, que já tá lá, né? Então já tem o áudio. E aí a Carol vai fazer essa parte aí das Libras pra gente. Então acho que vai funcionar super bem. Mas pra isso a gente precisa gravar o áudio, eu preciso editar, depois a Carol vai gravar a tradução, né? E assim a gente vai juntar tudo e subir no YouTube, mas vai dar tudo certo. Então, antes de começar, eu quero agradecer a Carol por tornar esse episódio aí mais acessível. Muito obrigada, Carol. E eu agradeço pelo convite, né? Eu ia começar a falar disso depois, mas já tô aqui agradecendo pra toda a minha vida. Ah, imagina, que é isso, adorei. Já tinham me falado de você algumas vezes, eu comecei a te seguir já há um tempo. E aí, quando a gente fez o episódio com a Bia e com o Nondas, eles reforçaram o convite, falaram, chama a Carol, que é um papo muito legal. Eu falei, não, pode deixar, tá aqui na lista. Gente, aliás, todo mundo que vocês me indicam, eu vou anotando, mas tem, né, eu vou chamando aos poucos, então calma que todo mundo vai ter sua vez e é a vez da Carol agora. E eu queria agradecer também a todo mundo que me indicou, né, porque são pessoas que, cara, às vezes eu nem sei que as pessoas me conhecem, isso é muito surreal. Tipo, a Bia e o Nondas, a gente teve um tempo que a gente passou junto, a gente fez parte de um curso, né, que o Nondas ofereceu. Sim. E aí a gente teve um contato muito próximo. Mas as outras pessoas, tipo, as pessoas me indicam e eu nem sei quem são. Então, tipo, muito obrigada mesmo por vocês acompanharem meu trabalho e por
estarem me apoiando, tipo, estarem comigo o tempo inteiro, sabe? Eu acho isso muito incrível, essa rede que a gente consegue criar na internet. Sim, não, também acho que, inclusive, estávamos aqui conversando antes de começar a gravar sobre como a internet, né, ela ajudou a gente pro bem e pro mal, né? Mas Sim. nesse caso aí, pro bem, em ter essa possibilidade de conversar com tanta gente e gravar com tanta gente também, né? Porque a gente não tá tão pertinho, talvez a gente não pudesse gravar e se não fosse a internet, né? Exatamente. É muito legal, porque a gente, é que a gente tava falando, né? Tem as coisas ruins da internet, mas eu acho que sempre que a gente puder usar as coisas que estão sendo usadas como uma coisa ruim pra uma coisa boa, a gente consegue melhorar qualquer ferramenta. Então, Boa. eu acho incrível isso que a gente consegue fazer aqui. Perfeito. Bom, a gente falou bastante de Libras e eu queria dizer que Libras é a sigla da Língua Brasileira de Sinais, né? Os sinais que equivalem às palavras, embora possua semelhança com as outras línguas gestuais, cada língua de sinais é única, com especificidades gramaticais próprias. Tô certa, Carol? A gente começou falando, né, na apresentação, que a gente aprendeu o alfabeto manual com os papeizinhos. E aí é outra coisa também que eu queria ressaltar. Porque às vezes as pessoas acham que porque sabem o alfabeto manual, sabem Libras. E não é assim. E aí um exemplo que eu sempre faço para deixar bem claro para todo mundo é, por exemplo, se você souber todas as letras do alfabeto, você consegue falar francês? Não, Não, porque você precisa aprender as palavras em francês. Então é a mesma coisa, tipo, se você sabe todas as letras do alfabeto, você não sabe Libras, você sabe o alfabeto. Sim. E aí o alfabeto pode te ajudar em quê? Você pode saber o nome da pessoa, pode perguntar um sinal para um surdo, você pode falar o nome de uma cidade, mas isso não é Libras. Eles auxiliam para que a gente consiga meio que uma comunicação alternativa, né? Então, tipo, algumas coisas do português a gente consegue comunicar em Libras, mas isso não é Libras, não são os sinais em Libras. Entendi. A gente tem sinais que podem equivaler ou não às palavras em português, porque às vezes também não equivalem, é que nem no inglês. Tipo, se você pegar uma piada em inglês e traduzir pro português, pra gente não faz sentido, Sim. porque a nossa cultura é diferente. Em Libras acontece a mesma coisa, e a mesma coisa acontece com palavras, porque a gente, às vezes, tem uma palavra em Libras que não vai ter equivalência em português. Olha só. E vai ter palavras em português que não tem equivalência em Libras. Então, além de você aprender a língua em si, você precisa ter conhecimento de mundo, que nas línguas orais a gente faz isso, mas não tem consciência. É verdade. Então, por exemplo, a gente sabe que quando a gente vê um filme em inglês e a pessoa usa uma piada do inglês, a gente não entende. Mas se a gente entende, a gente não tá entendendo o que tá fazendo a gente entender essa piada, que é o nosso conhecimento de mundo. Então isso também acontece na Libras, porque ela é uma língua igual a qualquer outra. Entendi. A gente, na verdade, fica achando que a gente só tá transpondo o português pra Libras, mas na verdade é outra linguagem, né? A gente tem um termo que a gente usa que é português sinalizado, que é quando você pega a estrutura do português e vai encaixando a Libras ali. Entendi. E aí isso é até uma violência contra o surdo, porque o português sinalizado faz com que a Libras seja menosprezada em relação ao português. Então, tipo, a Libras tem uma estrutura específica, assim como o português. Então, são línguas completamente diferentes. Elas não têm só as similaridades, mas, tipo, elas são completamente diferentes. E aí, outra coisa que acontece é que as pessoas falam que a Libras é uma linguagem. A Libras é uma língua, como qualquer outra coisa. E aí, linguagem, a gente até estuda isso um pouco na escola, né? Que tem linguagem verbal e não verbal. E aí, como a Libras é uma língua visual, as pessoas acham que a gente tá fazendo gesto. Uhum. E não, tipo, os sinais são palavras, assim como no português. Certo. E aí a gente tem estudo de gramática, a gente tem fonologia, tem morfologia, tem tudo isso. Então, é uma coisa bem profunda, sabe? Tipo, tem um amigo meu que ele é doutor, tá se formando, né, no doutorado, e aí ele estudou sobre a linguística da Libras. Tem coisas na Libras que são bem mínimas, assim, que a gente também tem na língua oral e a gente não percebe, mas que dão dicas sobre o que a pessoa tá querendo falar. Então, tipo, às vezes, a forma como a pessoa olha, ela tá te comunicando uma coisa. Entendi. E aí, no português oral, a gente comunica isso através da entonação, né? Uhum. Então, tipo, tem vários outros detalhezinhos que a gente não sabe e acha que é só balançar a mão, as pessoas costumam falar isso. Pensa que só balançou a mão e já tá comunicando, e não é. Tipo, é muito complexo, como qualquer outra língua. Sim. E aí também as pessoas sempre falam, mas aprender Libras é muito difícil. Aprender qualquer língua é muito difícil. Sim. A diferença é que a gente não tem contato com Libras.
Tipo, a gente tem contato com o inglês desde que a gente nasceu e acha que é muito fácil porque a gente tá sendo exposto a isso. Mas se você pegar alemão pra aprender, você também não vai conseguir entender de primeira. Então a Libras é a mesma coisa. Exato. Aliás, você não consegue, às vezes, nem identificar que é o alemão ou que é uma língua. Quantas vezes eu já não peguei algum seriado de algum país, sei lá, com muito gelo, e aí eu nem sei que língua que é, porque a gente não tá exposto a isso, é isso que você falou, né? Exatamente. O inglês eu consigo identificar, agora alguma outra língua que eu realmente tenha ouvido uma ou duas vezes na vida, eu não consigo nem falar, nossa, é finlandês. Não consigo. Exatamente. Né? Nem quando você lê. Você olha aquele monte de palavra embaralhada e você fala, caraca, que língua é essa? Exato. Isso é uma palavra, né? Realmente, é uma língua. Boa, é verdade. Bom, mas antes da gente, quer dizer, a gente já falou bastante aqui, já começou o papo, mas queria que você contasse um pouquinho sobre quem é a Carol, como você aprendeu artesanato, qual artesanato que você faz, conta um pouquinho pra gente. Então, eu sou uma pessoa que nasceu no Rio de Janeiro. Dá pra perceber pelo sotaque, né? Eu consegui identificar aqui o sotaque. Todo mundo acha que quem nasce no Rio de Janeiro é carioca, e só é carioca quem nasce na capital. Que também se chama Rio de Janeiro, e por isso que é confuso. Entendi. É que nem em São Paulo, que tem paulista e paulistano. No Rio de Janeiro a gente também tem essa diferença. Então eu nasci no estado do Rio de Janeiro, na região metropolitana, mas eu não nasci na capital. Eu não sou carioca, eu sou fluminense. Todo mundo que nasceu no estado é fluminense, quem nasceu na capital é carioca. Então, olha só. Eu sou fluminense, mas o meu time é Flamengo, então... Só pra deixar bem claro, pra não acharem que, né? Entendi, vamos deixar as coisas bem separadas aqui. Então, eu nasci no Rio de Janeiro e aí tem quase 3 anos que eu tô morando no interior de São Paulo, na cidade de Presidente Epitácio, que fica perto de Presidente Prudente. Tem que fazer essa relação porque as pessoas quase nunca sabem onde eu tô. Sim. Tô me formando em pedagogia. Se tudo der certo, eu me formo ano que vem. Já tô falando isso tem um tempo, mas ano que vem vai. Ano que vem vai, é sempre assim, ano que vem vai. E eu trabalho com amigurumis, vai fazer 2 anos no ano que vem. Tô bem no comecinho, mas já tô conseguindo estruturar melhor as coisas. Legal. Então, na minha empresa, a proposta é trabalhar com amigurumis de forma a levar representatividade e trabalhar a diversidade. Então, além de ser um trabalho artístico, ele também é um trabalho político. Não no sentido de político partidário, Sim. mas no sentido político da gente ser e estar no mundo. Então, através da minha arte, eu quero que as pessoas se sintam representadas, se sintam acolhidas e que outras pessoas entendam que a diversidade existe e que a gente precisa respeitar. Então, é isso que eu tô fazendo na Imaginativa. Então, a gente precisa respeitar as pessoas, independente do que a gente acredita e independente do que a gente quer pro mundo. O respeito, ele tá acima de qualquer outra coisa. Sim. Então, na Imaginativa é isso. E eu aprendi crochê com a minha bisavó. Olha! Porque a minha mãe trabalhava e ela ficava com a gente. Ela ensinou várias coisas. Ensinou fuxico, costura, crochê. Só não aprendi tricô com ela. Não deu tempo. Uhum. Olha que surreal. Tipo, eu tinha 10 anos quando ela morreu e eu consigo lembrar do crochê que ela me ensinou. Eu devia ter muito menos que isso. Não, mas eu acho que também a gente pode... Eu tenho uma memória... Afetiva. Como é que eu posso dizer? Não é nem afetiva, é uma memória visual das coisas que são feitas à mão muito melhor do que, sei lá, se eu ler um livro, eu tenho muito mais dificuldade de lembrar do que se eu aprender alguma técnica, né? Sim. Se eu aprender uma técnica uma vez, eu consigo lembrar muito mais fácil do que se eu ler um livro, se eu ver um filme. Eu acho que o fazer, pra mim, é um jeito muito fácil de eu lembrar as coisas. Pode ser que seja isso também, porque eu também aprendi com a minha avó quando criança e fiquei muito tempo sem fazer e depois quando eu comecei a fazer eu falei, olha, não é tão difícil, mas não é tão difícil porque eu já tinha aprendido, né? Foi desse jeito. Exato. Porque quando eu aprendi com ela, eu só sabia fazer correntinha e no máximo ponto baixo. Ponto alto eu não conseguia pegar direito. Mas já é o básico, né? E aí, eu lembro que uma vez, na Páscoa, eu tinha feito tava tentando fazer uma bolinha, e aí virou um ovo, e eu dei de presente pra minha avó, falando que era o presente de Páscoa dela. Tá certo, gente. Era o ovo. Foi a minha intenção desde o começo. Sempre quis fazer um ovo. E não me pergunte como eu consegui fazer um ovo, porque eu não sei até hoje, mas eu já tava iniciada nos amigurumis. Uhum. E aí eu comecei a aprender amigurumi tem 2 anos, vai fazer 2 anos, né? E aí eu consigo associar isso porque tem... meu filho tinha acabado de nascer,
E aí eu tava passando pelo período do puerpério, que é tenso pra caramba. E aí eu fui e achei os amigurumis, achei o canal da Bia e comecei a fazer. E aí começou a surgir encomenda, eu comecei a gostar, eu falei, cara, é isso, partiu. Olha só. E aí ele vai fazer 2 anos e vai fazer 2 anos que eu tô com a loja. Olha só, que bacana. E aí você faz só o crochê, só os amigurumis, então? Eu domino outras técnicas, mas agora eu tô focada nos amigurumis. Daqui a 1 ano, não sei, mas agora é o que eu tô fazendo. Normal, né? Eu também digo a mesma coisa. Enfim, vamos lembrar então do episódio número 38, que a gente já falou com a Fabi sobre capacitismo. Não esquece de ouvir, lá a gente falou um pouco de inclusão. E aí eu queria começar com uma frase que ela falou lá, que eu achei muito boa, e a gente já disse aqui, né? Mas é que sobre acessibilidade, né? Que a acessibilidade, ela não contempla a inclusão, mas a inclusão contempla a acessibilidade, que é essa coisa de a gente estar pensando sempre inclusivamente, não só depois, né? Então agora que temos tudo aqui, vamos pensar nas outras pessoas e incluí-las, né? Sim. Então acho que a gente já falou, inclusive, sobre isso aqui, eu acho que vale lembrar e vale ouvir de novo aqui aquele episódio com a Fabi. Pegando esse gancho, aí eu queria que você falasse sobre algo que eu ouvi em uma live sua, que é: nós não temos que adaptar o nosso conteúdo para pessoa com deficiência, e sim fazer o conteúdo para eles. No primeiro momento, quando eu falo isso, as pessoas se assustam, né? Porque eu chego e falo, não, a gente não tem que incluir as pessoas, a gente não tem que adaptar o nosso conteúdo. E aí a pessoa já arregala o olho e fala, como assim? O que essa louca tá falando? Então calma, vamos explicar direitinho. Vamos por partes. Quando eu falo sobre isso, o que eu quero dizer é, a gente não tem que incluir as pessoas e a gente não tem que adaptar o nosso conteúdo para as pessoas, porque a gente precisa fazer isso pensando em todas as pessoas. Então, quando eu produzo um conteúdo, e aí eu sempre deixo isso muito explícito quando eu falo sobre essas questões no meu Instagram, tipo, eu não sou nenhuma expert em inclusão, eu não domino tudo sobre inclusão, eu trabalho com surdez porque é a minha área, mas eu sei que eu tenho defasagem em outras áreas também. Por exemplo, a questão de descrever as imagens no Instagram é uma questão pra mim. Porque não é sempre que eu consigo parar e fazer. Mas aí, tipo, não posso usar a desculpa de que eu não tenho tempo. Eu tenho tempo, porque se eu consigo parar pra colocar a legenda em todos os stories que eu tô falando, eu consigo ter tempo pra descrever a imagem que eu postei. Sim. Então, tipo, é uma questão de falta de organização minha, de pensar no outro e me colocar nesse lugar de eu preciso adaptar o conteúdo, não. Tipo, eu preciso entregar um conteúdo que chegue nessa pessoa. Sim. O que eu tô falando aqui não é regra pra ninguém, é só o que eu acredito que precisa ser feito, e aí eu me coloco nesse lugar também de que eu preciso pensar em todos os tipos de pessoa, e eu sei que a gente sempre vai deixar alguém de fora, porque as pessoas são muito diversas, mas que a gente precisa pensar em como fazer esse conteúdo chegar no maior número de pessoas possível. E aí, quando eu falo que a gente não tem que adaptar, é que a gente precisa fazer esse conteúdo pensando nessas pessoas. Então, eu não preciso adaptar os meus stories aos surdos, porque os meus stories são pensados para os surdos. Eu não preciso... a Bela na Agulha, por exemplo, faz um trabalho incrível e ela sempre descreve as fotos dela. Então, tipo, a Bela não tá pensando em incluir as pessoas cegas. Ela pensa o conteúdo dela incluindo as pessoas cegas. Sim. E aí, quando a gente fala que a gente precisa incluir as pessoas, a gente tá assumindo que a gente exclui. Então, a partir do momento que a gente começa a pensar que não são pessoas ditas normais que estão ali nesse meio, a gente começa a pensar que a gente não tem que incluir porque a gente já tá aqui, entendeu? Tipo, a gente só precisa conviver e aprender a lidar um com o outro, porque é outra coisa que eu também falo, que é sobre quando falam que a gente é igual, a gente não é igual. Todas as pessoas são diferentes. Mesmo que eu tivesse uma irmã gêmea, ela seria diferente de mim. Sim. Então, sim. tipo, não, a gente não é igual. E aí isso eu trago também pra questão de discussão racial. Eu esqueci de falar no começo, mas eu sou uma mulher preta, então outra área que eu milito. E aí, quando a gente vai falar que a gente é igual, a gente precisa parar e pensar, tipo, caraca, ninguém é igual. Nem as pessoas que são ditas normais, porque, por exemplo, eu e você somos pessoas que são consideradas normais pela sociedade. Sim. Mas a gente já tem a diferença da cor. Exato. Então, tipo, a gente não é igual. E a gente é mulher, e a gente já tem várias outras questões que passam por nós que fazem com que a gente seja diferente. Onde a gente cresceu, o estado, a nossa família, o que cada família acredita. Então, tipo, várias outras questões fazem com que a gente seja diferente. Eu até costumo brincar com isso. Tipo, eu e minha irmã, a gente tem 2 anos de diferença, mas parece que a gente cresceu em outras famílias, sabe? Nem parece que a gente cresceu no mesmo lugar.
Sim, eu e minha irmã também, mas a gente tem 8 anos de diferença, aí fica mais ainda, Sim, né? sim. Porque aí já é uma geração diferente, então... Exato, exato. Então, a gente não é igual e a gente precisa entender isso e assumir isso. E a partir do momento que a gente assume isso, a gente consegue fazer com que outras pessoas possam transitar pelos meios que a gente transita e não ser incluídas porque elas já estão ali. Vamos fazer com que todo mundo consiga viver Sim. do mesmo jeito que a gente vive de boas. E seria mais de boas se todo mundo se respeitasse. Então, quando eu falo de incluir e adaptar, é nesse sentido. Já ter o espaço aberto para todo mundo. Perfeito. E eu acho que, inclusive, quanto mais a gente fizer, mais as pessoas vão normalizar isso, porque eu acho que é isso, né? A gente tá numa sociedade onde isso não é normalizado. E aí a gente fica, nossa, é mesmo, eu poderia ter feito isso, né? Porque a gente Sim. acaba nem pensando sobre. Aí eu lembro um pouco do quando a gente tava falando no episódio até com a Fabi, quando a gente só reproduz muitas vezes algumas falas preconceituosas que a gente tem, mas sem, às vezes, nem pensar no preconceito. E é a mesma coisa. Então, quer dizer, se eu parei pra fazer uma legenda, pra escrever uma legenda, por que não já assumir que eu vou descrever também ali, né, a foto e tudo mais. Então já é uma coisa que a gente tinha que deixar isso como normalizar. E é complicado por conta da sociedade que a gente vive, e por isso que a gente tem que falar mais sobre, né? Sim, exatamente. E, tipo, isso precisa estar no planejamento. Eu era aquela pessoa que tirava foto e ia postando correndo, né? Uhum. Então, pro ano que vem eu tô me organizando pra fazer as coisas de uma forma mais organizada. Tipo, eu pretendo começar a fazer os posts e programar eles e organizar melhor isso. A partir do momento que eu começo a me organizar melhor, eu começo a pensar em outras pessoas. Sim. E isso vale pra todo mundo. Tipo, todo mundo que produz conteúdo, tipo, se você não produz correndo, a gente consegue pensar nessas outras coisas, consegue pensar nessas outras pessoas. Perfeito. Então, tipo, se eu vou parar pra escrever minha legenda e deixar meu post programado, eu vou parar e vou descrever a imagem também. As descrições que eu tenho, eu não coloco na legenda, eu coloco direto na foto, que dá pra fazer isso. Olha só. E aí, tem a Isa Meirelles, ela é uma pessoa com deficiência visual e ela ensina isso no Instagram dela. Quando na barra de rolagem, a pessoa cega já tem acesso ao que tá naquela foto. E é outra coisa que a gente, as pessoas com deficiência falam, e eu como mulher negra também, é um discurso que eu defendo, que tipo assim, a questão da inclusão, e aí eu falo inclusão porque é o termo que a gente usa, mas a questão da inclusão não é responsabilidade das pessoas com deficiência. Sim. A questão da inclusão é uma responsabilidade nossa, porque se a gente, com os nossos privilégios, não assume que é uma responsabilidade nossa, eles nunca vão conseguir ganhar força pra chegar nos espaços que a gente ocupa. Então, se a gente não entender que, caramba, eu preciso começar a fazer isso, não são eles que vão fazer, porque a gente não abre esse espaço. Perfeito. Então, a gente precisa entender que quem é responsável pela inclusão é a sociedade. Então, se você faz parte dessa sociedade, você precisa trabalhar para que os espaços que você ocupa sejam inclusivos. Então, a gente precisa trabalhar para que as outras pessoas possam ter acesso. E aí, eu, como ouvinte, por exemplo, eu tenho o meu privilégio de ser ouvida por qualquer pessoa. Então, eu preciso usar esse privilégio que eu tenho para fazer com que os surdos consigam acessar esse espaço que eu não estou acessando. E aí, quando eu crio um canal no YouTube para ensinar amigurumi em Libras, por exemplo, eu tô dando oportunidade para que as pessoas surdas cheguem nesse espaço. Só que aí, quando eu abro essa porta, tem mais um monte de porta que tá fechada, porque aí as outras produtoras de conteúdo, que produzem o mesmo conteúdo que eu, não estão preparadas para receber esse público. Então, tipo, eu abro a porta para um público novo, que todo mundo tá com a porta fechada. E aí eu preciso que a gente seja uma rede, as outras artesãs, de receber essas pessoas também, porque senão eles vão ficar concentrados só em mim e eu não quero isso. Eu quero que eles possam acessar e consumir o conteúdo de todas as outras. E aí no lance de videoaula, de criação de receita, eles não vão ter acesso. Tipo, eles só vão ter acesso ao que eu produzo. E não é isso que eu quero. E aí é por isso que eu trago isso pro meu Instagram. Pra gente poder discutir e que outras pessoas possam se conscientizar, para que quando esse público começar a chegar, todo mundo eles possam escolher com quem eles querem ficar. E aí eu queria aproveitar então e perguntar pra você como é que foi esse processo de você criar acessibilidade nos amigurumis, o que te motivou, como é que foi que você aprendeu Libras, quando foi, e depois como que você juntou isso com os amigurumis? Então, eu aprendi... No comecinho, eu encontrei um livro da minha mãe, que tinha o alfabeto manual da Bolívia, né? E aí eu aprendi os sinais da Bolívia, que não tem nada a ver com o nosso. Diga-se de passagem. Tipo assim,
tem alguns sinais que são parecidos, mas tem outros que não tem nada a ver. E eu sempre fui muito curiosa nesse sentido, então eu pegava livros e ficava lendo sobre surdez, sobre cegueira, ficava lendo essas coisas. E aí eu comecei a me interessar. E o primeiro contato que eu tive, entre aspas, foi quando eu encontrei o DVD da Xuxa e ela fazia alguns sinais soltos, né? Skinny marink, ding, ding. Eu ficava lá. Eu sei, sou dessa época também, fui fã da Xuxa. E aí eu ficava lá treinando, tipo, pegava esses sinais isolados e ficava tentando montar frases com eles. E aí quando eu tinha 10 anos eu conheci pela primeira vez uma pessoa surda, eu nunca tinha tido contato antes. Antes disso, quando eu tava aprendendo esses sinais da Xuxa, eu vou até gravar um vídeo sobre isso com a minha mãe, que eu tava perturbando ela quando eu tava na casa dela, mas ela não quis gravar. Mas eu vou perturbar ela de novo até ela aceitar. Vai gravar sim. Pra contar uma história que eu tinha mais ou menos uns 7 anos, 8 anos por aí, e a gente tava num posto de saúde pra tomar vacina, e chegaram, acho que 2 ou 3 pessoas surdas. Minha mãe sabe contar melhor a história, por isso que eu queria que ela contasse, mas ela ainda não aceitou. Uhum. E aí, eles estavam lá na recepção tentando falar com as pessoas e ninguém tava entendendo o que eles estavam falando. E aí eu tava lá sentada no banco falando pra minha mãe, ele tá falando isso, 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 isso. Ela, você tá entendendo? Eu falei, tô. Ela foi e me levou lá na recepção e falou, agora fala pra moça o que eles estão falando. Olha só! Aí eu fui e falei pra moça o que eles estavam falando, e aí a moça pediu então que era pra gente levar ele numa salinha, que tinha uma pessoa lá que sabia Libras. Aí a gente foi até o moço que sabia Libras, aí quando a gente chegou no moço pra falar com ele, aí ele até se emocionou porque ele tinha uma filha surda e por isso que ele sabia Libras. Entendi. E aí, nesse dia, tipo, minha mãe ficou, caramba, é sério mesmo, então vamos lá. Essa criança aqui. Né? Aí eu fui e falei pra ele conseguiu se comunicar lá com o pessoal, e depois eu voltei pra onde eu tava e foi isso. E aí, depois disso, quando eu tinha 10 anos, eu conheci uma menina que era surda, a gente se conheceu no carnaval. Aí a gente começou a conversar lá no carnaval e depois eu descobri que a gente morava perto. E aí a gente ficou amiga, tipo, de frequentar a casa uma da outra. A gente vivia uma na casa da outra. E aí, através dela, eu fui conhecendo outras pessoas surdas que eram amigos dela. Uhum. E aí, na fase da adolescência, eu vivia com surdos, tipo, toda hora tinha surdo lá em casa, e aí a gente saía junto. E aí, quando eu fui pra uma outra igreja, a gente começou a ter mais contato, e com 16 anos eu comecei a interpretar. Então, a minha história com Libras é mais ou menos essa. E você interpreta até hoje? Aí, hoje em dia, eu tô interpretando só como freelancer. Tipo, de vez em quando eu vou lá e interpreto, mas eu já trabalhei 2 anos numa escola também, como intérprete educacional. Uhum. E aí, a trajetória é essa. Trabalhei como intérprete na universidade que eu estudava. Aí a gente fazia parte de um programa de interpretação, que a gente era bolsista. E aí eu interpretava no mestrado também. E fiz vários outros projetos com interpretação. E aí, como é que foi que você juntou tudo isso com o crochê? Da onde veio esse clique? Você falou, meu Deus do céu, preciso. Ou foi uma coisa natural mesmo? Então, como eu praticamente cresci com surdos, eu sempre fico pensando neles. Então, por exemplo, eu vejo uma coisa e falo, caramba, não tem Libras aqui. Caramba, não tem Libras aqui. Então, tudo que eu faço, eu penso nisso. Ótimo. Já é uma coisa que tá natural em mim. Sabe, quando você olha pra um lugar e fala, acho que isso aqui não tá certo. Tipo, isso já é muito natural pra mim. Tipo, eu olho e já consigo perceber. Deixa eu até fazer um parênteses, inclusive, que eu queria ter falado disso no episódio que eu falei com a Fabi, que a gente falou sobre acessibilidade. E é muito importante isso da gente estar sempre atento, né, às necessidades das outras pessoas, entender que as pessoas são diferentes e não é todo mundo igual a gente. E a gente falando sobre acessibilidade, eu viajei, eu tenho família fora, né, eu tenho família na França, em Portugal. Minha avó é portuguesa e eu fiz uma viagem de família pra França pra conhecer a minha tia-avó. Foi a minha avó, foi mãe, sabe? Aquela viagem farofada, todo mundo, em Paris. Farofada em Paris, foi Muito justo. muito chique. Eu tenho família lá, uma tia, um primo, ficamos na casa deles e tal. E minha avó foi junto com a gente e a gente foi fazer todas as turistaiadas da vida, né? Uhum. Porém, a gente fez grana curta, vamos tudo de metrô, a pé, ônibus, tudo assim. E não tem acessibilidade nenhuma em Paris. Principalmente até nos lugares turísticos, museus e tudo mais, porque a minha avó, ela tem um problema no joelho, então muita escada é complicado pra ela. E aí eu só percebi porque eu estava com a minha avó. Isso é muito surreal. Isso é muito surreal, porque eu contei pra outras pessoas e as pessoas falavam, nossa, você tem certeza, Fernanda? Claro, eu tava lá.
Não tem escada rolante, não tem elevador, não tem. Alguns metrôs têm escada rolante, mas não são todos. E eu lembro da gente ter que ficar pensando. Chegou uma hora que a gente falou: caramba, vamos mudar o itinerário para lugares que tenha escada rolante ou que tenha o elevador, porque se minha avó ficasse o dia inteiro subindo e descendo escada, no fim do dia ela não ia ter mais joelho. E a gente só percebeu por conta dela, né? E é a mesma coisa que você tá falando, né? Como você vivia na comunidade surda, você realmente consegue olhar e falar: olha, não tem, né? E se a gente fecha os olhos pra isso, a gente realmente acha que tá tudo bem. E nem sabe que deu... imagina que não tinha, né? Isso é muito louco, porque, tipo assim, uma vez a gente tava até conversando sobre isso na faculdade, que a gente só consegue perceber as limitações no espaço se a gente tem alguém na família ou se a gente tem uma deficiência que o espaço limita a gente. Exato. Uma coisa que é também importante a gente pensar é que, como eu falei antes, a responsabilidade de trazer a inclusão não é só das pessoas com deficiência, é da sociedade como um todo. Então Perfeito. a gente precisa pensar para além do nosso umbigo, sabe? Tipo, E aí quando a gente começa a ter contato com outras pessoas que são diferentes da gente, e aí eu não quero levar pro lado da deficiência, eu quero levar pro lado da diferença, são pessoas diferentes da gente, e aí a gente não consegue pensar no outro, sabe? Então quando a gente começa a olhar para além do nosso umbigo, a gente consegue perceber essas dificuldades. E aí, se todo mundo pensasse assim, a gente já não tinha mais impedimento nos lugares, nos espaços. Exato. Porque, na verdade, não são as pessoas que têm deficiência que têm uma limitação. É a gente que coloca essa limitação pra elas. Porque se a gente pensasse que todo mundo é diferente, a gente não ia ter esse problema. O problema é que a gente parte do pensamento de que a gente é igual. Perfeito. Mas enfim, continua lá contando do crochê eu enrosquei tudo aqui pra contar um pouco, mas eu achei que valia o parênteses. Então eu fui pesquisar, tipo, se tinha alguém produzindo conteúdo em Libras, ou pelo menos com legenda, porque normalmente a legenda que a gente encontra são essas legendas automáticas, que, diga-se de passagem, é uma bosta. Sim, são horríveis, né? Às vezes é melhor sem, porque, meu Deus do céu, mais confuso. Eu não entendo, imagina quem não tá ouvindo. Exato. E aí eu fui pesquisar e eu não achei. Falei, caraca, não tem ninguém. E, tipo, eu tenho amigas que são surdas e elas não podem ter acesso a esse conteúdo. E elas não podem aprender a fazer o que eu tô fazendo porque não tem gente fazendo isso. Eu falei, então eu vou criar um canal, porque não tem ninguém fazendo isso. E aí eu criei o canal no YouTube e resolvi fazer os vídeos só em Libras. Então, tipo, eu faço o vídeo em Libras e aí depois eu narro o vídeo e coloco legenda. As pessoas têm uma ideia de que, como você tá falando com a mão, você pode usar a boca ao mesmo tempo. E o seu cérebro não vai bugar por causa disso, mas ele buga. Uhum. Porque é impossível você falar inglês e português ao mesmo tempo. Você precisa pensar em uma pra depois pensar em outra. Justo. E aí, como a gente tá usando canais diferentes pra se comunicar, as pessoas acham que dá pra fazer isso. Eu não gosto de fazer. Tipo, dá pra fazer, só que uma das duas vão sair prejudicadas, ou o português ou a Libras. E aí, é diferente também quando eu tô interpretando e quando eu tô falando. Então, eu no canal, a minha proposta é falar em Libras e depois eu pegar o que eu falei em Libras e traduzir pro português. Entendi. Faço o caminho inverso do que eu faria numa interpretação. Porque aí eu não fico presa ao português. Além da questão de ter a Libras, a proposta é essa, tipo, fazer o conteúdo em Libras pra depois passar pra português. Legal. Então, e aí foi isso, o que te motivou foi ver que não tinha, né? Inclusive, eu tava estudando um pouco sobre o tema e vi que também não tem sinais específicos pro crochê, né? Sim. Como é que você faz? Você acha que tem possibilidade da gente, da comunidade como um todo, criar esses sinais e melhorar isso também? Então, em Libras, a gente tem uma questão com a comunidade surda que é a questão do protagonismo que a gente fala, né? Então, tipo, como eles são os usuários principais da língua, o certo, ou o mais adequado, porque não tem um certo e um errado, mas o mais adequado é que eles criem esses sinais. Certo. Então, quando eu me deparei com essa dificuldade, percebi que a gente não tinha, porque o sinal de crochê e tricô é o mesmo, por exemplo, e aí são técnicas diferentes, a gente não pode usar o mesmo sinal. Sim. Eu conversei com pessoas surdas e aí a gente chegou num sinal, e aí agora eu uso esse sinal. Certo. Mas, por exemplo, ponto baixo, ponto alto, essas coisas não tem sinais. Então, a minha estratégia é usar a abreviação que a gente usa na hora de pegar uma receita, porque aí também é mais fácil pra pessoa ler uma receita depois. Certo. Mas
futuramente eu quero que, tipo, quando a gente tiver uma comunidade surda que tem conhecimento, porque tem pessoas surdas que sabem crochê, Sim. só que elas não sabem nem o nome dos pontos. Tipo, elas sabem fazer, mas não sabem o nome. Então, quando eu conseguir fazer com que essas pessoas entendam o que elas estão fazendo, tipo, isso aqui é ponto alto, isso aqui é ponto baixo, eu consegui me reunir com elas pra gente poder criar esses sinais. Legal. Então, a proposta é essa. Tipo, agora eu entrego o que a gente consegue com abreviações. Então, na hora de ensinar os sinais, os pontos, eu uso as abreviações que não são sinais porque eu tô usando o alfabeto manual. Entendi. E aí, a partir do momento que eu conseguir essa comunidade, eu quero conversar com eles e falar, beleza, vocês estão gostando que a gente use isso ou vocês querem que a gente crie um sinal? E aí a gente vê como que vai ficar. E como é que você acha que a gente pode tornar o nosso artesanato e as nossas redes sociais mais inclusivas? A gente costuma falar nesse campo da inclusão que a maior barreira que a gente tem não são as barreiras de espaço, são as barreiras atitudinais. Então, com simples atitudes, a gente consegue fazer as coisas serem um pouco mais simples. Não vai resolver todos os problemas do mundo, mas já é alguma coisa. Então, por exemplo, quando você coloca um story e você legenda, já é coisa pra caramba. E aí, quando eu falo de legendar story, eu não tô falando de fazer um resumo do que você tá falando. Tô falando de legendar de verdade. Porque várias pessoas fazem isso, tipo assim... grava um story, vou só fazer uma zoeira, tipo, grava um story de 30 minutos, não é possível, mas... Olha, não sei não, viu? Porque tem gente aí que às vezes... Pode ser que seja, nunca fiz o teste. Mas, tipo, grava um story grande e aí fala, estou falando sobre flores. Tá, não quero saber que você tá falando sobre flores, eu quero saber o que você tá falando sobre flores. E aí, quando a gente fala pra você legendar o story, a gente não tá falando nem só das pessoas surdas. Eu, por exemplo, sou mãe. E aí, às vezes, eu tô amamentando meu filho e tô no Instagram. E aí, se a pessoa não coloca a legenda, eu não consigo saber o que a pessoa tá falando, porque se eu ligar o áudio, eu vou acordar ele. Porque eu tô tentando fazer ele dormir. Então, tipo, não é nem só pros surdos, é pra outras pessoas também. Sim. Porque, por exemplo, se você tá assistindo um filme legendado, com certeza a pessoa ia ficar com muita raiva se chegasse pra assistir o filme e aí eles estão falando assim, cena do carro caindo. Então... resumindo a cena em vez de legendar de verdade a cena, né? Então, quando eu falo pra legendar o story, é isso. Tipo, fala o que você tá falando de verdade. Errou? Fala que você errou também. Vai atingir todos os surdos? Não. Porque tem surdos que têm muita dificuldade com o português. Mas você já consegue atingir alguns. E aí, quando a gente pensa em coisas maiores, tipo... vou gravar um vídeo. Então, o interessante seria que tivesse intérprete. É barato? Não. Porque é um trabalho e a gente precisa ser pago. Mas, se a pessoa tem uma condição de investir nisso, já é alguma coisa que melhora também o acesso para as outras pessoas. Só que a questão da legenda já é um passo bem grande, entendeu? Tipo, já ajuda pra caramba a pelo menos a pessoa ter uma ideia do que você tá falando. Então, eu acho que como eu falei, o maior problema são as atitudes. Então, a partir do momento que a gente começa a repensar nossas atitudes, a gente consegue fazer as coisas um pouquinho melhor. Justo. Inclusive, tem aquela dica que você deu lá no começo sobre descrever a imagem já na foto. Fala de novo quem é que ensinou isso pra gente poder anotar aqui e as pessoas poderem fazer. É a Isa Meirelles. Ela ensina como colocar o texto alternativo na imagem. Ela é estilista e é muito legal os conteúdos que ela traz, então... quem quiser dar uma olhada, super recomendo. Legal, acho que vale, né? A gente sempre tá aí atento a tudo que a gente puder fazer. Inclusive, eu aqui com o podcast, é uma coisa que eu já pensei muitas vezes. Podcast realmente é uma mídia que já, por ser só áudio, ela já limita, né? Algumas pessoas, mas foi como você falou, não dá pra atingir todo mundo, mas tudo que a gente puder, a gente vai fazer com certeza. Espero que as pessoas também façam. Eu sei que o que eu faço, eu tô fazendo um projeto grande, mas é o mínimo que eu posso fazer. Porque dá pra fazer muito mais. Só que aí a gente faz o que a nossa mão alcança. Então, tipo, se você fizer o mínimo, mas já fizer alguma coisa, já é melhor do que quem não tá fazendo nada. É que nem aquela história das gotinhas do oceano. Tipo, o oceano é imenso, mas ele é formado por muitas gotinhas. Então, se cada um puder ser essa gotinha, a gente consegue atingir muito mais do que a gente conseguiria se fosse uma pessoa só fazendo ou se fosse ninguém fazendo. Perfeito. Inclusive, eu acho que é algo que a gente tem que discutir sempre. E até uma das meninas lá no grupo, a gente conversou bastante sobre esse tema, já que eu levantei, que eu ia aqui conversar com você. Conversamos bastante, cada uma falou um pouco sobre a sua experiência que teve nas escolas e tudo mais. E um dos pontos que a gente conversou lá foi sobre essa possível exclusão da educação inclusiva nas escolas. E aí eu queria fechar aqui com a sua opinião, porque eu acho que a gente precisa conversar sobre isso, né? Cara, isso é uma coisa que é muito
difícil pra mim de falar, porque é uma coisa que me irrita num nível Sim. absurdo. Quando a gente pra estudar a história dos surdos, e aí eu falo os surdos porque é o que eu conheço, cara, foi tantos anos de luta, sabe? E não são só anos, são séculos de luta. Tipo, são coisas absurdas que aconteceram ao longo do tempo. E aí a gente tem várias fases. A gente teve fases que os surdos eram obrigados a oralizar. Então, eles amarravam a mão dos surdos pra trás. Eles não podiam usar as mãos pra se comunicar. E não é todo surdo que consegue se comunicar através da fala. E aí a gente teve vários processos para conseguir que as pessoas entendessem que a Libras é uma língua, para ela ser oficializada, para os surdos poderem ir para uma escola regular. E aí agora a gente tem esse decreto que fala que as escolas podem escolher não aceitar esses estudantes. Quando eu vi a propaganda na televisão, eu fiquei tipo, mano, é muito surreal como que apresentam isso. Sim. Porque parece que é uma coisa muito legal. Se eu não estivesse entendendo o que tá acontecendo, eu ia falar assim, nossa, perfeito. Era tudo que eu queria na minha vida, entendeu? E aí, quando a gente começa a olhar mais a fundo, é um negócio muito louco. Porque, agora a escola pode aceitar ou não os estudantes com deficiência. As escolas já estão recusando os estudantes com deficiência, mesmo a gente tendo uma lei que diz que eles precisam estar na escola que a pessoa quiser. Exato. Por exemplo, eu morava no Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro é uma cidade grande. E a gente tem um monte de escola. Tinha, né, antes escolas especiais. E aí parece que agora vai voltar a ter, né? Mas a gente tinha muito. E a gente tinha esse acesso. E aí o público que vai para essas escolas é grande. Mas agora eu tô no interior, e aí eu consigo pensar para além do meu umbigo que eu pensava antes quando eu morava numa capital, perto da capital. A gente não tem demanda para isso. Uhum. E aí a gente vai precisar abrir uma escola que não vai ter alunos o suficiente, e o governo não vai querer manter uma escola com, sei lá, 10 alunos. E aí a gente faz o que com essas crianças? Aí vai abrir uma classe só para crianças que estão em séries diferentes, e é péssimo isso, porque coloca todas essas crianças juntas e uma professora só pra dar conta de todas elas. Então, tipo, cara, isso é muito... É um retrocesso absurdo. Tipo, não tem como a gente olhar isso como uma coisa boa, porque a partir do momento que você fala pra uma mãe, você só pode matricular seu filho nessa escola, a gente não tá pensando também que tem pessoas que não têm acesso a essa escola. Exato. Então, é uma coisa muito grave que tá acontecendo e a gente precisa ficar atento a isso, porque parece, na forma que eles mostram, parece que é uma coisa incrível e maravilhosa, mas não é. Porque o Vygotsky mesmo, na hora que você me mandou a pauta, eu tava dando uma estudada. O Vygotsky, ele tem um conceito que é zona de desenvolvimento proximal. Que ele fala que, tipo, é o que a gente consegue aprender a cada dia, basicamente. Tá. E aí, quando ele vai falar sobre as questões que ele traz, ele fala que, tipo, a gente consegue aprender com alguém que tá mais evoluído que a gente. Então, pra fazer, tipo, uma comparação bem simples, assim... Tipo, se o meu filho, por exemplo, que vai fazer 2 anos, não tivesse contato com adultos que já sabem português, ele não ia aprender a falar português. Sim. Porque ele precisa de alguém que já fala, alguém que já tá desenvolvido pra conseguir fazer isso. Se ele não vê pessoas que andam, ele não aprende a andar. Se ele não vê pessoas que sei lá, várias outras coisas. A gente aprende as coisas e acha tão natural que a gente esquece que a gente aprendeu tudo que a gente faz. Sim. E aí quando você coloca todos os alunos que têm a mesma limitação numa sala de aula, eles vão desenvolver algumas coisas porque a gente sempre tá em níveis diferentes. Mas alguma coisa eles não vão conseguir desenvolver que eles desenvolveriam se eles estivessem numa turma com outras crianças. E aí, a desculpa que a gente usa é que a educação inclusiva tá defasada e que não funciona. Não funciona, mas ela funciona muito melhor do que você segregar as pessoas. Exato. E aí, quando a gente dá essa desculpa de que a gente precisa voltar para as escolas especiais, a gente tá assumindo que a gente não quer que essas pessoas estejam na sociedade. Porque se elas não podem estar na escola, elas também não podem estar na sociedade. E aí a gente não retrocede só na escola, a gente retrocede em mais um monte de coisa. Na sociedade, Se a gente pode colocar essas pessoas numa escola só, a gente pode abrir uma empresa para elas trabalharem só lá também. Se a gente pode impedir que essas crianças vão pra escola, a gente pode impedir que elas entrem nos transportes. E a gente pode impedir que elas façam várias outras coisas que eles estão tendo acesso só agora, que é uma vergonha, que em 2020 as pessoas estão começando a ter acesso às coisas. E aí a gente vai começar a fechar esses acessos que as pessoas lutaram tanto pra ter. Então é muito, muito grave e muito ruim isso que tá acontecendo. Acho que a gente tem que conversar muito sobre, a gente tem que desconstruir isso, né? Porque foi o que você falou, quando você ouve, parece que é legal. Então vamos conversar sobre, vamos discutir sobre, e a gente tá aqui pra isso também. Aliás, muito obrigada, Carol, por todo esse papo. Aliás, muito obrigada pelo seu trabalho aí com os amigurumis. Acho o máximo, de verdade. Muito obrigada. Eu que agradeço pelo espaço, pela oportunidade, por tudo.
filmes da semana. E aí, Carol, conta pra gente o que você está assistindo, o que você está ouvindo, o que você está lendo. Cara, eu sou uma pessoa muito aleatória, né? Então... Adoro! Eu sou essa pessoa também. Eu faço isso até com os amigurumis, né? Tipo, eu começo um amigurumi, aí eu paro e já vou fazer outro, aí paro e vou fazer outro, e depois termino o que eu tinha começado antes. Então eu faço isso com as séries que eu assisto, por exemplo. E aí eu fico nessa de começa uma, faz outra. Então agora eu tô assistindo uma série muito louca que eu tô amando, porque eu adoro treta. E aí a Gabi Oliveira, ela fala que ela é muito fofoqueira, né? E aí eu sou muito fofoqueira também. Então quanto mais treta tiver na série, mais eu gosto. E aí tem uma série que eu tô assistindo que se chama Greenleaf. Greenleaf, tipo folha verde, né? Só que tudo junto. Pra começar, a série é muito louca. E a primeira coisa que eu gostei na série é que a maioria das pessoas são pretas e os protagonistas são pretos. Então, tipo, eu sempre busco consumir esse tipo de conteúdo porque é uma representatividade que eu não tive quando eu era criança. E então, quando eu tenho oportunidade de assistir hoje em dia, eu procuro assistir isso. Assisto outras coisas também, mas ultimamente eu tenho procurado assistir esse tipo de coisa. E aí eles são uma família de uma igreja que, tipo assim, eles estão lá pregando, maravilhosos. Por dentro, por trás, só tem um monte de treta acontecendo. Uhum. Então, eu gosto de ver as tretas que acontecem. Gosta de uma novela. Adoro. Como se fosse uma novela. Adoro. Então, é uma série que, tipo assim, você termina um episódio e você fala assim, caraca, eu preciso saber o que acontece. Aí um dia desse eu fui dormir 7 horas da manhã, Nossa. querendo ver o que acontece no episódio seguinte. Meu Deus do céu, eu sei como é isso, eu sou dessas então, também. se puderem, assistam Greenleaf. Se você tiver uma religião que for cristã, talvez doa um pouquinho, mas é bom a gente estar sempre com a cabeça aberta pra poder entender algumas coisas que acontecem. Sim. Tem um filme que eu assisti há pouco tempo também que, cara, muito perfeito. É A Rainha de Katawi, que é sobre uma menina que aprende xadrez e vira campeã mundial. Tá na lista. Meu marido falou esses dias, porque a gente começou a pensar... Depois que a gente assistiu a série do Gambito da Rainha Sim. lá, que tá fazendo o maior sucesso, ele falou, será que tem alguma com mais história real? Aí ele foi atrás e tá na nossa lista pra assistir. E é baseado numa história real. Tipo, no final do filme, eles mostram, tipo, a pessoa e o ator que fez o personagem. Então, tipo, é uma história muito incrível. Chorei horrores, porque eu sou essa pessoa que adora chorar vendo as coisas. E é muito, muito, muito bom. Tipo, super indico. Porque Legal. aí a gente consegue fazer até outras discussões, né? Tipo, quando a gente fala sobre feminismo negro, e aí algumas pessoas questionam que a gente tá dividindo o feminismo, quando você assiste essas duas, a série e o filme, você consegue perceber isso. Porque, tipo assim, a questão pra personagem do Gambito da Rainha é que ela é uma menina no meio dos meninos. Mas a questão pra menina da Rainha de Katawi é que ela é uma pessoa extremamente pobre, que tá, tipo, quase morrendo de fome. E aí ela quer ir pra um lugar que também só tem homem, mas ela tem outras questões pra além de ser mulher. Sim. Então é interessante a gente sempre ver com um pensamento mais aberto e olhar pras questões sociais que estão envolvidas nisso, Sim. né? Muito bacana. E aí, outro documentário também que eu super indico é Amarelo, do Emicida, que lançou esses dias. Sim. E eu precisei assistir em 3 dias, porque eu não aguentava de tanto chorar, desidratei. Uau! Porque, tipo, cara, eu tava até falando, eu nunca me senti tão em casa como eu me senti assistindo esse documentário. Então, pra mim, foi um momento muito, muito lindo assistir o que ele fala e as músicas. Tipo, eu já conhecia o Emicida, já gostava das músicas dele. E agora eu amo mais ainda. Então, eu super indico pra vocês assistirem, porque é maravilhoso. Boa. Livros, eu indico... a outra, cheia de indicações, né? Manda ver, tamo aqui pra isso. Livros, eu indico o Pequeno Manual Antirracista, da Djamila Ribeiro. Muito bom. Que é muito importante pra gente conseguir debater as questões raciais. Amoras, do Emicida, que é um livro infantil, mas é muito mais adulto do que a gente consegue imaginar. Sim. E tem um outro que eu vou falar bem devagarinho pra eu conseguir traduzir isso depois, que é... E foi assim que eu e a escuridão ficamos amigas, que é da Emicida também. Que no dia que eu li, eu falei assim, mano, esse livro não é pra criança, não. Porque tocou no fundo da minha alma, eu falei, isso não é pra criança, isso é pra adulto ler pra criança e ler pra ele. E é muito lindo, muito lindo. Então, se vocês tiverem a oportunidade de comprar, comprem, porque vale muito a pena.
São essas as minhas indicações. Dá pra fazer um pergaminho com mais outras indicações, mas as de hoje são essas. Tá ótimo, adorei todas. Aliás, a maioria, se eu já não assisti, está na minha lista. Já aqui. começa porque vale a pena. Eu tenho aqui uma indicação de uma série também do Netflix, chama Atlanta. É uma comédia dramática criada e estrelada pelo Donald Glover. Muito boa também a série. Aliás, eu adoro ele. Ele tá como ator, como ele escreveu, ele dirigiu. Só aparece o nome dele, assim, nos créditos. É muito doido. É uma equipe, né? Parece a você. Exato, parece eu aqui no episódio. Parece eu. A série é uma história de dois primos que têm o sonho de se destacar no rap, né? Então é uma série que fala bastante sobre preconceito racial também e sobre a indústria musical. E um humor meio surreal, assim, tem uns episódios que você fala, meu Deus do céu, mas assim, é muito boa. Na verdade, ela começou em 2015, numa temporada de 10 episódios, e aí 2 semanas depois da série estrear no Netflix, ela já, não foi no Netflix, na verdade, acho que foi em outro lugar, mas ela já foi renovada para uma segunda temporada, de tanto sucesso que fez. E aí parece que a terceira e a quarta temporada já foram gravadas, mas também ainda não tem data pra sair por conta da pandemia, mas é muito boa e também fala também sobre esses preconceitos raciais e muito sobre o rap, né, a coisa do gangster que tá junto e assim, e é muito interessante, a gente tá gostando muito da série, estamos quase terminando já a segunda temporada, fica a dica aí, acho que você vai gostar também, Já anotei aqui já, já quero. Presta atenção que a mamãe vai falar. A mãe é do Japinha, mas quem ganha conselho é a gente. Shiny People! Saudades da mamãe, confessa. Eu gosto sempre de começar perguntando se vocês estão com saudade, que tem que ter saudade. E tem que responder sim, né? Tem que responder sim para você mesma, porque eu não estou te vendo. Ou então você faz um story, me marca, por favor, e diga que sim. Bota lá o áudio. Deixa eu perguntar, você conversa com o podcast quando você tá ouvindo? Porque tem um monte de gente que falou que responde ou que concorda, como é que é? Óbvio. Aliás, eu converso com qualquer coisa. Eu converso com o computador, com o espelho, eu converso com a linha, com a agulha, eu converso com o que for, com caderno, com bordado. Imagina que eu não vou conversar com podcast, a pessoa falando. Eu, às vezes, paro pra poder fazer o argumento antes da pessoa continuar respondendo, gente. Eu sou dessa. Ai, gente, às vezes eu queria ver as pessoas ouvindo o podcast, sabia? Então vamos fazer o desafio dessa semana. Gente, desafio dessa semana, você faz o story gravando. Você grava pra gente uma história da parte que você mais gostou do podcast, você deixa ele no fundo e a gente vai ver Boa. essa reação e você marca a gente. E aí a gente vai ficar divulgando e rindo de você, porque, cara, eu acho divertido. Por exemplo, o senhor, meu marido, não assiste jogo de nada comigo. Eu amava assistir jogo de futebol. Ele não assiste futebol, muito menos comigo, porque eu falo o jogo inteiro. E o meu filho é igual que nem que eu. A gente assistindo o filme, o Matheus fica desesperado, porque eu e Joãozinho, a gente fala infinito. O filme inteirinho a gente comenta. E ele fica pra morrer, né? O meu pai diz que o Matheus, todo japonês tem um número certo de palavras quando nasce. Ele recebe, é que nem óvulo, sabe? Ele recebe aquele número de palavras na vida. Então, se ele gastar, ele morre. Aí o meu marido tem medo de gastar as palavras dele, não faz. Ele tá economizando. Olha aqui, gente, eu queria saber se vocês... Quando é que vocês vão mandar esse áudio? O Fala que eu discuto. Por quê? Ninguém tá mandando. Eu só vou logo dando esporro, porque não tem áudio, tá? Tem um áudio só, nós vamos fazer um episódio de 5 minutos. Porque vocês não estão mandando áudio. Então vamos lá. Fala que eu discuto sobre o quê, Fê? Acumuladores. Não pode acumular gases. Peido tem que ser dado, gente. Não acumulem gases, não faz bem. Você não junta dinheiro, não junta pum. Agora, acumulador de coisas, de serviços, de aulas online, de apostilas online, de materiais, de tecidos, fios, agulhas e blá blá blá. Ferramentas, equipamentos. Eu sei que vocês acumulam tudo isso. A gente sabe e nós estamos de olho. A gente vai aí no seu ateliê. A gente tá propondo uma grande surubada, um grande bunda lelê. Diga o que você tem e diremos, então, se tem alguém que quer o que você tem, gente. Eu acho uma excelente ideia a gente fazer um escambão. O escambão do podcast, eu acho. Olha só, gente, queria falar então, né, sobre o episódio de hoje. Ai, que linda, Carol. Cara, me apaixonei por você, juro mesmo. Eu nem gosto de menina. Achei uma graça o teu episódio. Achei que me fez pensar sobre muita coisa.
que a gente não presta atenção mesmo. Não é que você tá falando de coisas que não existem, você tá falando de coisas que a gente não enxerga porque a nossa sociedade não é inclusiva. Eu queria, inclusive, Raquel, vamos aproveitar que a gente tava conversando antes da gente começar a gravar, e você tava falando que você fez letras e você achou... Letras não, línguas. Fiz letras. Letras, é a mesma coisa. E você achou, você ficou surpresa que Libras é uma língua, né? Gente, eu fiz o UERJ, tá? Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Não tô nem falando que eu fiz uma qualquer coisa, não. Fiz o UERJ, fiz faculdade de português e alemão. Então, assim, não vou falar... Tô numa capital, entendeu? Não tô num lugar lá perdido no sertão, não. Não tô falando mal do sertão, só tô falando que deveriam fazer coisas, né, abrangentes. E, no entanto, a gente não teve aula, eu nunca nem falaram sobre Libras na faculdade, e eu não sabia que Libras era um idioma, assim, uma língua mesmo, né? Porque pra mim, Libras era uma tradução daquela língua, ou seja, pra Libras existir, ela dependia da língua original. A Libras do francês, né, vem, não a Libras do francês. Eu entendo que Libras é uma língua, mas que então, ela estaria diretamente associada ao português. E fiquei muito surpresa em saber que não está associada ao português, que na verdade é uma língua independente. E que tem. Aí eu fiquei pensando sobre caracteres, ideogramas, né, japoneses, chineses. Então, o que ela falou que tem, né, que tem gestos que representam coisas. Da mesma maneira que tem um ideograma que tem uma frase inteira ali dentro. Exato. Cara, e a gente começa a se dar conta de como a gente não sabe nada. Eu tive uma vizinha que ela era surda. Mentira, ela era muda, mas ela não era surda. E aí, só que ela fazia aquele barulhinho pã, pã, pã. E a gente chamava ela de Pã. O nome dela eu acho que era Jéssica, nem lembro mais do nome da menina, mas chamava, olha só que horror, chamava de Pã. Todo mundo na rua chamava de Pã. Nunca ninguém se deu trabalho de aprender nada a mais, sabe? Porque, tipo, ela conseguia se comunicar do jeito dela. Então, ninguém se esforçou, ninguém falava sobre isso também, né? Isso foi há 30 anos atrás. Não é desculpa, mas é a realidade. Eu achei interessante porque no final, eu tava aqui conversando com a Fê, a gente tem esse costume de só se dar conta de alguma coisa diferente quando a gente vive. Quando é o nosso filho, quando é o nosso sobrinho, quando é alguém que está dentro do nosso pequeno universo umbigo. Quando é um primo distante, a gente até sabe que existe, mas a gente nem se interessa pelo assunto. E achei lindo, Carol, falar que ela aprendeu pela Xuxa, gente. Olha só, Xuxa é cultura. Tá vendo? Tá vendo só? E a gente achando que ela ficava lá fazendo aquele A de amor, B de baixinho. E no final serviu pra alguma coisa. Eu também aprendi... O alfabeto. De Libras eu aprendi também por conta do alfabeto da Xuxa. Tá vendo só, gente? Serviu pra alguma coisa. Todo mundo tem uma função nessa vida. Então, assim, eu acho que ela abriu... Ela me abriu vários questionamentos. Porque, gente, pra vocês entenderem agora... agora eu ouço o podcast antes de fazer a gravação, tá? Porque antes eu falava, eu não ouço, eu não sei do que falar. Mas agora nós mudamos. A Fê resolveu me dar essa moral. E eu ouvi antes de vocês, arrasei, bicha! Não é que antes, o que acontecia? Às vezes dava trabalho pra editar, porque a Raquel falava a mesma coisa que a gente já tinha falado no episódio. Aí, né? Adiantar esse passo. Então, o que acontece? Eu acho que abriu várias janelinhas aqui na minha cabeça, vários questionamentos, e que a gente não tá se importando. E talvez não seja porque a gente tenha um caráter ruim, é só porque a gente nunca nem se deparou com aquilo ali, então a gente nunca nem pensou naquela solução. Ela falou sobre as legendas dos stories, eu senti muita vergonha, porque eu nunca coloquei legenda de verdade, né? E é uma coisa que todo mundo podia fazer, né? Ir lá e escrever. E eu acho que também tem uma questão na minha cabeça aqui, que tô dando desculpa, eu acho que o problema seria, eu falo tanto no story, que ia ficar só caractere, não dá pra fazer o story. Então eu tô aqui pensando como eu posso fazer, de repente fazer um sum up. Ou seja, a gente faz o story falando e logo depois coloca o story escrito. Pra Pode pessoa, ser. né, não é igual, porque a pessoa não tá vendo a cara, mas já é uma ajuda, ou sei lá o quê. Mas eu vou pensar em alguma coisa de verdade, porque eu achei que, tipo assim, eu me senti devedora, sabe? Não porque eu acho que eu tenho dívida com as pessoas, mas eu achei que... Eu fico com vergonha quando eu vejo que eu sou uma pessoa que não tô olhando pra uma parte da sociedade tão importante, que são pessoas, né, gente? Não são ETs de Varginha, não são nada disso. Eu acho que é um aprendizado, e eu acho que é muito importante que a gente não tenha essa postura de você não faz, você é uma pessoa ruim, ou eu vou fazer e por isso eu sou melhor que todo mundo. Eu acho que a gente tá aqui pra aprender na vida. Sim, tô tão intelectual esse ano. Pra gente estar aqui pra aprender. E a gente precisa, sim, ter um pouco mais de cuidado com os outros. A gente tem tanta ferramenta que a gente não usa. E
Por isso a gente acaba se surpreendendo, e aí a gente volta pro capacitismo, que é o nosso outro episódio. A gente se surpreende quando uma pessoa que não tem um braço dirige, a gente fala, nossa, mas você dirige, porque você é ser humano normal, tá tão acostumada a nem usar tudo que você tem, que quando a pessoa usa tudo que ela tem, você fica impressionada, né, que inveja. Então, para de sentir inveja da pessoa e vamos lá melhorar todo mundo. Se cada um fizer um pouquinho, talvez você não consiga fazer a legenda todos os dias, mas vamos tentar, e de vez em quando, sabe? Bota como meta assim, uma vez por semana. No meu post de domingo eu vou colocar a legenda. Alguma coisa do tipo. Vai fazendo pequenas escalas pra você conseguir chegar lá, ao invés de tentar abraçar o mundo de uma vez só. É isso, gente. O recado dessa semana é... fique na água, sabe? Flutue, sinta o seu corpo mais leve e tão capaz de fazer tanta coisa, entendeu? É isso. Pra vocês, um beijo! E manda o áudio, tá? E até semana que vem! E os recados da semana! Oba! Estamos aqui de volta depois de... Eu fiquei... Não teve nenhum episódio, não, né? Já foi o episódio. Já foi, Átila. Nem sabe o que tá fazendo aqui hoje. Não sei, já. Fiquei trabalhando tanto tempo que eu já não sei mais de nada. Triste. Estamos de volta com a nossa programação normal, Átila. Muito bem, muito bem. Agora então. você estará toda semana aqui, quer queira, quer não. Ei! Bom, então já que estamos de volta à nossa programação normal, Sim. não precisamos mais ficar enrolando igual das outras vezes pra ficar com um episódio maior. Sim, justíssimo. A gente já pode ir direto ao ponto e ler aqui os nossos recadinhos. Muito bem, então vamos. Eu vou ler aqui o primeiro, é da Pede Criatividade. Ela fala o seguinte: Muito bem. amei o episódio, mas confesso que bateu a tristeza quando vocês falaram que o podcast vai completar 1 ano. Meu Deus. Aí eu falei, como assim? Ficou triste com o episódio? Meu Deus. Mas ela explica aqui. Ah. Sinal que estamos há muito tempo nesse isolamento que não acaba. Ah, nossa, Pois isso é. é verdade. Porque- Tá piorando, né? Isso que é o pior, é isso, né? E Exato. não tá melhorando, não. Essa minha risada foi de nervoso. Mas Sim. a gente começou realmente o podcast quando começou a quarentena, né? Quando começou o isolamento. Ou O seja... segundo episódio já tava em quarentena, né? Exatamente. Primeiro episódio eu gravei pessoalmente com a Átila e só. Foi isso. Eu lembro que sabe que eu achei uns vídeos que eu tinha gravado do primeiro episódio esses dias É no HD? verdade. Eu lembro disso. Gravamos alguns vídeos. Podemos aí um dia, quem sabe, fazer um vídeo aí, uma compilação de quando Pode ser. era possível gravar junto, Sim. né? Por que Mostrar pras Uhum. pessoas aí como é que foi que a gente gravou. Nada demais, né? Nada demais. As cachorras atrapalhando um Exatamente. pouco. Elas eram pequenas ainda. A gente falando bobagem. Sim, exatamente. Enfim, muito obrigada aí pelo seu comentário. Muito obrigado. Então, vamos continuando com o comentário, com o e-mail da Olha, temos um e-mail. Obrigada pelo e-mail. Olha aí, o e-mail da Manu Carvalho. Ela diz aqui: oi Fê, oi mãe, oi Átila. Olá. Olá. Faço bordado como hobby e conheci o podcast através do Clube do Bordado. O que é o Clube do Bordado, pra quem não conhece? O Clube do Bordado é um clube que faz bordado. Como assim? Que história é essa? É um clube que bordam, pessoas bordam. Não, ó, episódio número 17, as meninas do Clube do Bordado, a gente falou sobre arte e artesanato. Muito bem. Maravilhoso, elas fazem uns bordados lindos e falamos de muita coisa bacana. Ouve lá que você vai gostar. Achei o episódio tão maravilhoso que comecei a maratonar toda... Olha só, o ponto de entrada foi aquele episódio. Assim que se Muito faz, bem. muito bem, mano. Muito bem, muito bem. Mesmo não tendo a pretensão de fazer o artesanato como profissão, acho que todos os episódios são relevantes pra todos nós. Olha que beleza. Olha que só. lindo. Isso aí, concordo, eu só concordo. Justo. Enquanto tá falando bem, a gente concorda. Vocês foram minha companhia nesse ano que passou, enquanto bordava e fazia faxina. Olha só, muito bem. Olha, tá aí um bom momento pra ouvir o podcast, né? Obrigada, Fê, pela dedicação e parabéns pelo trabalho. Eba, coisa boa. Obrigada. Obrigado, mãe, pelas risadas e Átila pela animação das leituras. Aê! Tamo Aê, aí. o Átila é muito animado, gente. Eu não sei de tô. onde ele tira tanta animação num sábado de manhã. Sábado de manhã. Tem que lembrar que sábado de manhã ainda tem que fazer muita coisa. Então, né, tem que... Tomei café também, tô animado. Entendi, eu também tomei o café aqui pra ver se animava, mas não deu muito certo. O café já não funciona mais, eu acho que eu preciso de drogas mais pesadas.
Eu consumo com moderação café, então toda vez que eu tomo eu fico mais elétrico. Nossa senhora, hein? Que medo. Beijos e prosperidade ao Entrelaçadas. Assinado Manu. Que bonito. Prosperidade. Achei isso bonito. Prosperidade, olha só que beleza. Não é? Muito obrigada, Manu. E, gente, olha só. Vamos seguir o exemplo da Manu e mandar e-mail pra Fê, né, gente? Muito bem, exatamente. Manda É e-mail sempre- lá no podcastemtrelaçadas@gmail.com. Não esquece que a gente tem esse e-mail aí de comunicação que eu gosto muito. Muito bem, justíssimo. Vamos ler mais um comentário aqui da Papel e Canetim. Ela fala o seguinte: metas de 2021. Apoiar o podcast. Já coloquei na planilha financeira como investimento em educação. Olha! Gente. Coisa boa! Tamo muito chique, né? Adorei. Nossa, muito bem. Vamos lá, todo mundo colocando na sua planilha apoiar o podcast como investimento. Achei assim o máximo. Vamos todo mundo seguir. Em entretenimento, no mínimo. No mínimo, né? entretenimento, exatamente. Porque Sim. a gente fala umas bobagens aqui que dá pra dar uma risada, né? Exatamente, valeu. O episódio é realmente educação. Não falamos bobagens no episódio, porque Sim. a gente realmente traz aqui informações sérias. Às vezes a gente fala bobagem. Se o episódio for Isso, com... menos os que eu participei. Esses aí você pode desconsiderar. Se o episódio for com o Átila, é bobagem. Se não for, Aí Pode tudo levar bem, a aí já sério. pode levar a sério. exatamente. Ai, gente, é isso. Muito obrigada pelos seus comentários. Sim. Continuem comentando. Vamos aí, 2021. Divulgar. Espalhar a palavra, vamos Muito comentar mais, vamos engajar lá no Instagram, no YouTube, Sim. enfim, em todas as plataformas, certo? E se você conhece um grupo de pessoas que se interessam nesse assunto, divulgue lá o link também, sempre ajuda Boa. bastante. Aquela divulgação direta no WhatsApp, sabe? O WhatsApp, em vez de passar as fake news, Passa o podcast. né, em vez de ficar passando bobagem, Isso, passa exatamente. o link do podcast que eu tenho certeza que vai fazer sucesso. Exatamente. Então eu vou ficando por aqui. Abração e até mais! Carol, muito obrigada pela sua participação. Adorei o papo. Como a gente conversou, dava pra ficar aqui mais umas horas, assim, né? Conversando. Dava pra ficar uns dias aqui. Alguns dias falando, como todos os episódios eu falo isso, porque todos os assuntos dá pra desenvolver muito, mas esse realmente dá pra gente conversar. Muito obrigada e olha, as portas estão abertas pra você voltar sempre que você quiser. Tamo junto. Cara, eu quero agradecer muito, muito, muito mesmo por esse espaço. Eu já agradeci antes, mas eu vou agradecer pro resto da minha vida. Imagina! E quero agradecer também a todo mundo que ouviu a gente até aqui, né? Porque eu falo pra caramba, então obrigada por ouvir. Eu também, né? Eu também. Juntou a fome com a vontade de comer. Exatamente. Então, obrigada por ouvir a gente até aqui, né? E obrigada pelas pessoas que já me conhecem, que me apoiam. Pra todo mundo que vai chegar agora também, já agradeço de antemão. E obrigada por esse espaço de diálogo pra gente conseguir construir uma sociedade um pouquinho melhor. Exato. Que a gente planta agora para as outras gerações colherem. Então, se eu conseguir fazer um pouquinho pro meu filho poder aproveitar, já tá bom pra mim. E aí a geração dele aproveita também. Muito bom. Aliás, eu vou deixar aqui na descrição desse episódio o YouTube da Carol e o Instagram também dela, mas conta aí qual que é o seu arroba lá no Instagram. No Instagram é @imagin_ativa. E no YouTube é Arte Imaginativa. Aí dá pra achar lá. Perfeito. Muito bem. É isso, gente. Muito obrigado por vocês terem ouvido a gente até aqui. Beijo e até segunda. Até segunda. Quer dizer, tchau. Esqueci o nome que dá. Quando a pessoa trabalha com moda. Enfim, ela trabalha com moda. Estilista. Ah, fugiu Isso também, aí. agora que me deu... É. É, que você falou as libras. É, Ah, é a libras. Libras. É. Ai, meu Deus do céu. Tá. Vai. Vamos lá. Bom, então vamos lá. Bom, esse episódio, cara, eu acho que eu te falei, né? Ele vai sair dia 18 de janeiro. Aham. Então eu vou fazer uma introdução, assim, pra galera... Acho que você leu, né, a pauta aqui. Dei Acho uma que... lida lá.
Eu escrevi aqui pra eu não esquecer, porque eu sou essa pessoa que precisa escrever pra não esquecer. Vamos lá. Tamo junto. Então, antes de agradecer, meu Deus. No Instagram, o arroba é Ih, tô toda errada. Gravando. Eita, gravando. Oi? Tá gravando. Então tá bom, pera aí. Talvez deixa eu abrir um leve segundo de atraso. aqui. Sempre, a gente nunca aperta junto esse negócio. Esse gravando, eu não sei pra que serve, mas tudo bem. Também não, mas enfim.